Glória seja dada a Deus. Prometo ser bem breve, porque palavras já foram ministradas hoje, né? E eu creio que Deus já falou conosco grandiosamente. Primeiramente quero agradecer a Deus por todas nós estarmos aqui. Não foi fácil, Érica. Não foi fácil esta semana. Não foi fácil nós chegar até aqui. Porque quando envolve algo para o Senhor, o inimigo ele entra de verdade para destruir, para derrubar, para estragar tudo aquilo que Deus tem planejado. Mas eu creio numa geração de mulheres que não desistem. Não foi só você que ia me mandar mensagem que não viria. Mais umas 3 me mandaram hoje que não viria. Mas estão todas aqui. Porque são mais que vitoriosas no Senhor Jesus, amém? Vou fazer a leitura então no livro de Ruth, capítulo 1 a seguir, que diz assim: Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, a irmã falou de Judá, né? Em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e os seus 2 filhos. Esse homem chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, os 2 jovens, Malom e Quilion. Malom e Quilion casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Marca esses 2 nomes, Orfa e Ruth. E ficaram morando lá por quase 10 anos em Moabe. Depois disso morreram também os seus maridos, Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o marido e sem os 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Por que vocês não voltam para a casa de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido. Noemi beijou suas noras e elas começaram a chorar em voz alta e disseram: Não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo. Noemi, porém, respondeu: É melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo se que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e se estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14. Choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Amém? Pode tomar o seu assento? É rapidinho que eu quero passar para a igreja. Quando nós começamos a falar sobre o culto das mulheres, Deus me deu uma mensagem e ao longo dos dias Deus mudou. Por quê? Porque Deus muda. Deus muda conforme o ambiente. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala de uma história familiar. Noemi e suas noras. Ruth e órfão, a história de Noemi começam com uma crise devido a uma fome.
severa em Belém de Judá. Ela e seu marido Elimeleque migraram para a terra de Moabe. E lá os seus 2 filhos, nessa trajetória, nesse intervalo de 10 anos, Noemi perde tudo. Ele perde seu marido, perde seus 2 filhos, deixando a viúva, deixando sem descendência, deixando ela em terras estrangeiras. Pense bem, uma mulher que foi embora com seu marido, seus 2 filhos. Lá os seus 2 filhos casam, né? Na visão humana estariam tudo bem, mas não. Elimeleque morre, seu marido morre, seus 2 filhos morrem. Ficou então Noemi órfã e Ruth, sozinha, terra estrangeira, sem pão, sem leite, sem nada. E ao saber, Noemi soube que na terra de Belém, onde ela havia vindo, Deus havia visitado o seu povo. Noemi então decide voltar para Belém. E é nesse trajeto que ocorre a despedida de órfã e a adesão de Ruth. Então é no trajeto, no caminho de Belém, que órfã se despede, mas Ruth permanece. Glória a Deus. Geralmente as pessoas pregam sobre Belém, casa de pão, tudo bênção, mas eu hoje vou falar de decisões. Eu quero falar sobre o poder de uma decisão, como pode mudar tudo. No versículo 14, choravam juntas, mais uma vez, e órfã se despediu da sua sogra, com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Num ponto de vista humano, a decisão de órfã de voltar para sua família não foi errada. Foi baseada na sobrevivência e na lógica. Quem de nós aqui, sem marido, sem lugar, sem comida, sem alimento, sem filhos, não voltaria para a casa do pai e da mãe? Quem? Certamente nós todas voltaríamos para a casa dos nossos pais. E Noemi, ela teve uma direção e uma orientação para suas noras. Porém, órfã escolheu o conhecido, a casa dos seus pais. Ela voltou para aquilo que representava segurança e conforto. Mas na casa de seus pais, além de conforto, além de segurança, também havia os deuses deles. Certamente, ela voltaria a fazer tudo o que ela já fazia no passado, por uma decisão errada. Porém, Ruth escolheu o desconhecido, decidiu algo que ninguém oferecia garantia nenhuma. Mas a lealdade, o amor por Noemi ultrapassou seus próprios desejos. O texto relata: órfã beijou Noemi em sinal de despedida. E quantas vezes na nossa vida nossas decisões param no beijo? Como assim? Na emoção do momento, mas não avançam para um compromisso real. Órfã ia voltar para aquilo que ela já conhecia, a sua vida passada, os seus hábitos, os seus costumes. Mas Ruth não. Ruth queria algo novo. Quantas vezes pela emoção, pelo choro, pela dó, nós nos envolvemos a ponto de não discernir o que é certo e o que é errado? Ou melhor, quantas mulheres hoje vivem relacionamentos tóxicos, ruins, relacionamentos que te param simplesmente por causa de carícias, por causa de coisas que te agradam? Quantas coisas hoje nós cedemos? A pastora falou sobre gerar. Quantas coisas nós geramos para agradar o homem? Quantas coisas, né? Para agradar o homem, para agradar a mulher, para agradar o pai, para agradar a mãe, para agradar o irmão, para agradar a igreja. Mas não é aquilo que o Senhor quer que nós geramos. Sabe o que nasce? Filho bastardo. Filhos bastardos. Órfã naquele momento ouviu o seu coração, voltou para a sua família, para a sua casa, para os seus pais, para os seus deuses, porque ela era moabita. E para quem não sabe, o povo moabita, eles eram chamados frequentemente de povos de Camos, porque eles viviam em rituais severos, suas práticas eram abomináveis ao Senhor. E Ruth também era moabita, porém ela decidiu de verdade apegar-se
assim sustentar a sua escolha, mesmo quando o cenário é desfavorável. No versículo 16, Ruth diz: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Veja bem, versículo 7. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá de Belém, Orfa caminhou uma parte do caminho. O caminho era correto, ela estava na trajetória certa, mas parou quando a lógica superou a sua fé. E aqui eu anotei algo: é impossível estar no caminho certo, mas com o coração voltado para o caminho errado. Orfa caminhou meio caminho para entender que o coração dela não estava mais em Belém. Ela queria voltar para a casa dos pais. Ela queria voltar para as suas práticas, para as suas vontades, para os seus desejos. Orfa está errada? Não sei. Eu não sei. Mas certamente que ela errou em muitas coisas, porque a Bíblia não relata mais o nome dela. Órfã terminou aqui. Aqui foi a trajetória final de Órfã. Mas Ruth continuou. Ruth se apegou a ela, versículo 14. Noemi não tinha nada para oferecer. A decisão de Ruth não foi por benefício, nem por propósito. E aqui foi o ápice da renúncia de Ruth. Foi através dessa decisão que Ruth foi incluída na genealogia de Jesus também. Decidir por Deus exige deixar para trás o seu povo e seus deuses. Não se pode abraçar um novo destino segurando o velho estilo de vida. A decisão de Ruth a levou a ser bisavó do rei Davi e estar na linhagem de Jesus. Uma decisão de fidelidade hoje pode gerar frutos por geração, gerar de novo. Você lembra da mulher de Ló? Quantos aqui lembram da mulher de Ló? Gênesis capítulo 19. Deus deu uma ordem, né? Ló, pega sua mulher e os seus filhos e avance. Não olhem para trás. Não olhem para o Egito, não olhem para o que ficou, porque eu vou destruir. Não olhem, ele deu uma ordem, não olhem. Quem olhou? A mulher de Ló. Quantas vezes na nossa vida a gente quer olhar para trás? Quantas vezes na nossa vida a gente quer retroceder, a gente quer voltar, a gente quer parar tudo? Quantas vezes a gente fica imaginando: e se eu não estivesse na presença de Deus, o que seria de mim? E se eu não tivesse casado hoje com meu marido, com quem será que eu teria casado? Será com aquele outro? Aí você vai para a rede social pesquisar: como é que está o meu ex? Como é que ele está? Será que ele está bem hoje, não está bem hoje? E começa a encher o coração. Encher o coração. Encher o coração. E quando você vê, você está voltando para Moabe. O caminho é Belém, é avante, é seguir. É terra que tem pão, que tem leite, que tem graça, que tem prosperidade. O caminho é ir avante. Mas você vai até um tanto e começa a olhar para trás, achando que lá atrás você vai resolver tudo e não vai resolver nada. Se você chegou até aqui hoje é porque Deus quer que você avance. E a ordem de Deus para nós essa noite é: caminhe em direção a Belém. Caminhe em direção a Belém. Orfa olhou para o que estava perdendo em Moabe. Ruth olhou para o que ela poderia encontrar com Deus de Israel. E o que aconteceu com Ruth? Ruth se casou com Boaz, teve filho chamado Obed, cuidou de Noemi. E lá em Mateus 1,15, né? Então vai relatar a genealogia. E Ruth também estava lá. Ruth foi incluída. Ruth foi bisavó de Davi. Bisavó de Davi, gente. Geração. Decisão certa. Quando a decisão na nossa vida ela é correta. Ai, a Adriana, eu amo a Adriana. Minha linda. Quando a gente toma a decisão certa na nossa vida, a gente gera fruto certo. Hoje uma pessoa foi lá em casa e disse assim: ó, fulano de tal é tão maduro para a idade dele, assim, maduro a ponto de cair do pé. Porque quando tu amadurece muito rápido, não dá tempo de tu provar do suco.
Não dá tempo de tu provar da fruta. Existe um tempo, existe um processo para todas as coisas. Desde a semente, desde a raiz, desde o caule, desde as folhas, desde os frutos, existe um processo, existe um tempo e existe uma estação para todas as coisas. Hoje o mundo criou os enxertos. Você compra uma plantinha enxertada, deu um ano você já está comendo do fruto. Mas isso não foi Deus que fez. Foi modificado. Foi modificado. Existe um tempo certo de crescer, existe um tempo certo de colher a fruta. E talvez hoje você esteja andando assim, no caminho certo, mas olhando para trás. Mas Jesus hoje te chama para tomar esta decisão de seguir. Essa é a mensagem de hoje. Fique de pé. Glória a Deus. Já é 9h36. Irmã Érica, quando eu te mandei a mensagem na segunda-feira e você não me respondeu, e na quarta e na sexta, meu filho está de prova. A Érica está na caverna. Mas mesmo assim eu mandei mensagem, porque mesmo na caverna tu ouve Deus. Mesmo na caverna Deus leva pão, Deus leva água, Deus manda um anjo para te cuidar, para te aquecer. Então não se preocupe daquilo que falam, não se preocupe daquilo que dizem sobre você a seu respeito. Se importe com o que o Pai está falando. O Pai já escreveu uma história para você, e essa história não termina com um ponto final. Essa história termina no céu com adoração, com salvação, com glória, com júbilo. Não é o homem que coloca ponto final na história de ninguém. Não é o homem que diz que acabou, que terminou, que vai morrer. Não é o homem que diz que não tem mais jeito. Nós já vimos muita coisa começar bem e terminar mal, mas já vimos muita coisa mal terminar bem. Hoje de manhã nós fomos no enterro do pai do Tiago e nós estávamos lá, nossa, que manhã triste. E agora a gente está aqui, nossa, que noite gloriosa. É isso que Deus faz na nossa vida. E como tem esse equilíbrio, irmã Karina? É o Espírito Santo. Você acha que quem revelou aqui, a Ruth, eu vou contigo, aonde tu fores eu vou, o teu Deus é o meu Deus, e não importa o que acontecer, não importa o que você comer, eu vou contigo, eu estarei contigo. É o Espírito Santo que revela. La mandore gadagabas, dogede gabagashore mandaradagas, la baraga dagabassore mandore badagas. Não adianta você estar no caminho certo se o coração não está em Deus. La mandore gabagashore mandore dagas.